Ministério de Minas e Energia anuncia a terceira troca de presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. Sérgio Moro torna-se réu em ação do PT que pede condenação por prejuízos da Operação Lava Jato. Aécio Neves defende candidatura própria do PSDB depois de desistência de Dória e levanta nome de Eduardo Leite ao posto. E operação policial no Rio de Janeiro deixa 21 mortos e fecha dezenas de escolas nesta terça-feira. Você acompanha agora no RB Notícias. Na noite de ontem, o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, anunciou mais uma troca no comando da Petrobras. O economista Caio Mário Paz de Andrade assume no lugar de José Mauro Coelho, que permaneceu apenas 40 dias à frente da estatal. O chefe do executivo tem levantado constantes críticas sobre as políticas adotadas pela Petrobras, como, por exemplo, a política de preços de paridade internacional, que faz com que o preço da gasolina, do etanol e do diesel siga a variação do valor do barril de petróleo no mercado internacional. A decisão de demitir José Mauro Ferreira Coelho ocorreu após seguidas pressões do governo Bolsonaro em conseguir um acordo com a estatal e aferir uma diminuição no preço dos combustíveis. Para assumir o cargo de José Mauro Coelho, o governo decidiu indicar Caio Mário Paz de Andrade. Andrade foi auxiliar do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, onde ocupou o cargo de secretário de desburocratização. Para que a indicação seja aprovada, primeiro vai passar pelo Conselho de Administração da estatal. Em nota, a estatal destacou que recebeu o ofício do Ministério das Minas e Energia, solicitando providências a fim de convocar a Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de promover a destituição e eleição de membro do Conselho de Administração, e indicando Caio Mário Paz de Andrade em substituição a José Mauro Ferreira Coelho. Os 3 últimos demitidos da presidência da Petrobras foram pelo mesmo motivo: a progressiva elevação do preço dos combustíveis. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, fica evidente que a troca do comando da Petrobras tem relação com uma possível queda de Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Vamos acompanhar o seu raciocínio. O presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado a alterar a sua posição das pesquisas. O presidente vinha crescendo devagar nas pesquisas, da aprovação, nos percentuais, e agora depois se estagnou e agora começa a cair nas várias pesquisas que estão surgindo. Não é uma caída de 5, 6, 10 pontos. Geralmente é de 1, de 2, no máximo de 3 pontos. Preocupado com isso, aí vem agora a motivação. O movimento é feito por motivação eleitoral. O senhor presidente da República está vendo que a pressão no preço dos combustíveis, que não é só no Brasil, nos Estados Unidos eles dizem que a culpa é do Biden. E não tem culpa, o preço é internacional. O preço do barril de petróleo determina o preço da gasolina, do diesel, dos lugares onde ele é importado. O que o governo quer? O governo brasileiro, vou explicar. O governo brasileiro compra, uma hipótese, o governo brasileiro importa um barril de petróleo por $100. Está vendendo aqui no Brasil por 92. Neste momento, a Petrobras está tomando na cabeça com 8%, que é a diferença. Já está tomando prejuízo. E eles querem que esse prejuízo aumente. Então, o que está acontecendo é o seguinte: ao invés de diminuir o preço do petróleo, da gasolina, do diesel, o que vai acontecer é o seguinte: embora esteja caro o preço da gasolina nas bombas, ele vai aumentar nos próximos dias, porque o Brasil não está acompanhando agora com a Petrobras o preço internacional do petróleo. Só que agora o presidente escolheu um profissional, um economista que tem um nome bom. Ele se chama Caio. Daqui uns dias ele vai perguntar: Caio ou fico? A companhia estatal petrolífera boliviana reduziu em 30% o envio de gás natural à Petrobras. Para o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, esta ação foi orquestrada.
A Petrobras vem recebendo durante o mês de maio cerca de 30% a menos da quantidade de gás natural contratado com a estatal boliviana. A importação média da estatal brasileira estava em torno de 20 milhões de metros cúbicos de gás, segundo fontes da empresa. E a redução tem causado impacto no planejamento operacional da companhia. Foi o que disse a Petrobras. A petrolífera também disse que está tomando as medidas cabíveis para que a YPFB, a estatal boliviana, cumpra o contrato legal. O presidente Jair Bolsonaro comentou este corte. Segundo o chefe do executivo, o país vizinho e a estatal brasileira de petróleo agem juntos para prejudicá-lo e favorecer os seus rivais políticos. A Bolívia cortou 30% do nosso gás para entregar para a Argentina. Como agiu a Petrobras nessa questão também? Parece que é tudo orquestrado. O gás que se tivermos que comprar de outro local é 5 vezes mais caro. Quem vai pagar a conta? Meu povo. E quem vai ser o responsável? Bolsonaro. É um negócio, parece, né? Orquestrado. Para exatamente favorecer, você sabe quem? O juiz Sérgio Moro virou réu em ação do PT por supostos prejuízos causados ao Estado pela Operação Lava Jato. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro virou réu em uma ação popular ajuizada por 5 deputados do PT. Os congressistas pedem um ressarcimento de supostos prejuízos causados ao Estado pela sua atuação na Operação Lava Jato. O juiz Charles Renaud Frazão de Moraes, da 2ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinou a citação de Moro para que ele apresente sua defesa. Na ação, os deputados Rui Falcão, Érica Cocai, Natália Bonavides, José Guimarães e Paulo Pimenta afirmam que Moro lesou a legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa e praticou atos ilegais por desvio de finalidade de sua função como juiz. Os congressistas dizem que Moro se beneficiou com vantagens econômicas e políticas espúrias como consequência de sua conduta temerária e lesiva ao interesse nacional. Pedem a catalogação de atos praticados pelo então juiz que tem uma forma de abusos e excessos na tomada de decisões em processos da chamada Operação Lava Jato. A ação afirma que a Operação Lava Jato foi conduzida de maneira espetaculosa e que, aliada às ações do ex-juiz, acarretaram profundos prejuízos econômicos aos cofres públicos da União, de sociedades de economia mista, de empresas públicas, abalando negativamente também o interesse fiscal do Distrito Federal, estados e municípios brasileiros. Em nota, Sérgio Moro disse que a ação proposta contra ele pelos petistas é risível e que a citação na Justiça não envolve qualquer juízo de valor sobre a ação. Moro também disse que todos que lutaram contra a corrupção serão perseguidos no que chamou de democracia petista. Sobre a ação contra Sérgio Moro, o ex-presidente Lula diz esperar que o ex-juiz tenha o direito de defesa que ele não teve na Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse esperar que o ex-juiz Sérgio Moro tenha o direito de defesa que ele não teve em referência ao caso em que se tornou réu pela Justiça a pedido dos deputados do PT. Lula ainda disse esperar que Moro possa ter um tratamento honesto por parte da imprensa e não com uma cobertura parcial que disse ter tido quando investigado e condenado nos casos do Triplex, do Guarujá e do sítio de Atibaia. O que eu quero que aconteça com o Moro ou com qualquer outra pessoa nesse país é que eles tenham um julgamento decente, digno, respeitoso, que eles tenham direito à presunção da inocência, que eles possam provar as coisas que eles fizeram ou que não fizeram. Pessoalmente eu acho que o Moro cometeu um crime contra esse país. Os prejuízos que esse país teve com o carnaval que o Moro protocolou nesse país é muito grande. As declarações do petista foram dadas à Rádio Mais Brasil News, do Distrito Federal. Essa alegação do ex-presidente Lula de que ele não teve direito de defesa não confere, não. Pelo que eu acompanhei, nas 3 instâncias que ele submeteu à Justiça brasileira, ele teve amplo direito de defesa. A seguir, após desistência de João Dória, Aécio Neves, que diz que PSDB deve manter candidatura própria ao Planalto.
E líderes de partido dizem que o apresentador José Luiz da Atena é bem-vindo em coligação com Bolsonaro. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Até já.